Olá, um seguidor me perguntou se a empresa dele tem as boas práticas implementadas, as boas práticas funcionando, se tem a infraestrutura resolvida e faz uma primeira rodada, começa a fazer um estudo de APPC, de análise de perigos e pontos críticos de controle, e faz uma primeira análise de perigos, um primeiro levantamento e começa a resolver as várias situações que poderiam resultar na ocorrência, na manifestação de perigos. Se resolvendo essas situações, ele poderia simplesmente tirar os perigos do seu estudo, da sua análise de perigos. Bom, se você dá valor para o meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, vou te pedir para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Porque os vídeos são assistidos e as pessoas não se inscrevem, não curtem, o sistema do YouTube entende que esse conteúdo não tem valor. Mas então, se você dá valor, faz isso agora, que vai me ajudar muito a divulgar esse canal e fazer crescer essa comunidade, ok? Então, qual é a resposta? A resposta é a seguinte: perigo é sempre perigo. Perigo sempre vai ter o potencial de causar um dano à saúde de humanos ou de animais, certo? É a mesma coisa em relação às vacinas. O que ocorre se nós pararmos de tomar as vacinas? Nós vamos ter novamente a manifestação do perigo. Por exemplo, o que está acontecendo com o sarampo agora, que o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde também estão preocupadíssimos com o ressurgimento com força do sarampo nas Américas. No Brasil, em 2018, a gente teve aí mais de 10 mil casos, tá? E o Brasil foi declarado país com o sarampo erradicado em 2016 e em 2018 voltou aí, tivemos 12 óbitos, certo? Então, o que acontece? O Ministério da Saúde acredita isso segundo a citação da BBC News Brasil, que cita a fonte do Ministério da Saúde, como atribui isso como por causa do não atingimento da meta nacional de vacinação, que é de ter pelo menos 95% do público-alvo devidamente vacinado. Então, se não consegue atingir essa meta, o que vem? Né? O perigo volta a se manifestar, infelizmente. Então, assim, lembrando o que é o perigo? O perigo é o agente de natureza biológica, química ou física que tem o potencial de causar esse dano. Em se tratando de perigos microbiológicos, tá? Que são seres vivos, eles estão aí. Eles não deixaram de existir. Eles estão aí só esperando uma oportunidade para se expressarem, ok? O mesmo em relação a perigos químicos e perigos físicos. Então, se não houver a devida vigilância, se não houver as devidas medidas de controle, todos os perigos vão se manifestar de novo. Então, não pode tirar do plano. Porque se falharem as medidas de controle, o perigo ele vai se manifestar. Então, tirar é o mesmo que ter esquecido de listar um perigo. Porque ele termina que fica descoberto sem as medidas de controle. E se tiver as medidas de controle adequadas, o que vai acontecer? Vai rebaixar o risco, mas não vai sumir, não vai desaparecer completamente. Existe o potencial vai ficar reduzido, certo? Porque o que acontece? A severidade do perigo, o potencial de causar um dano, isso não muda. Isso é sempre do perigo. Uma salmonela sempre vai ter o potencial de causar uma diarreia. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a probabilidade. Que conforme as nossas medidas de controle forem melhores, mais eficazes, a probabilidade vai diminuindo e, consequentemente, o risco vai diminuindo. Certo? Já falei aqui no canal sobre para não confundir perigo com risco. Então, depois das coisas resolvidas, tá? A gente não tira os perigos do plano, porque o que acontece? Se retirar, alguém na empresa com o tempo vai acabar esquecendo do porquê faz aquele controle. Talvez vai chegar alguém que, por exemplo, assim, vai achar que o custo envolvido com determinada prevenção ou determinada medida de controle é desnecessário, vai retirar a medida de controle. O que vai acontecer? Então, a APPC existe e é necessário ser documentado exatamente por isso, porque ele existe para entregar especificações de segurança lá na operação, nos diversos aspectos do processo produtivo que vão ter impacto na segurança do produto. Então precisa deixar isso documentado, inclusive as razões ou a justificativa do porquê aquilo é perigo, a etapa onde ocorre, tá? E as medidas preventivas. Então, sabendo que perigo é, em que etapa que ocorre, qual a razão para aquilo,
a equipe técnica vai encontrar a medida de controle adequada. Então ele tem que listar tudo, depois classifica. E o que sobra é exatamente aquilo que tem que ser controlado, aquilo que vai para a operação, certo? Aquilo que é mais crítico. Então, assim, na APPCC é necessário registrar os porquês de tudo, e se tirar esse registro, a tendência é que tudo se perca com o tempo, caia, desande. Entende? Então você aí que está me ouvindo, não tenha medo de atribuir perigos, não tenha medo de operar pontos críticos de controle, certo? O PCC não é um monstro, tá? Eles protegem a sua empresa, eles protegem as pessoas, inclusive você aí que está me ouvindo, as pessoas e os animais, todos nós somos consumidores, todos nós precisamos nos alimentar várias vezes por dia. Então os PCCs servem para isso, ok? Nada de ter medo de PCC. Eu sou a Silvia Berenguer, especialista em engenharia de segurança de alimentos. Já te pedi teu like, tá? Então vamos lá, não me faça rastejar. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.